tarde a todas, todos os presentes e aqueles que estão nos assistindo pela TV Alesp. Meu nome é Maricléia, estou até dia 1º de junho, eu vou te apresentar as meninas novas, viu? É 1º de julho, como presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do TJ. Eu acho que nós temos algumas coisas para pensar um pouquinho hoje. Acho que temos que aproveitar essas oportunidades que nós temos de estar junto para a gente refletir e ver os caminhos que a gente precisa. Eu acho que a fala do Góes e do Milito, e é o pensamento de cada um e cada uma que está aqui, que, se não estivermos unidos e na luta, a gente pode ir para casa ficar chorando. Ai, porque eu vou no mercado e compro 25% a menos, vou no posto de gasolina e coloco 25% a menos de combustível, ou na farmácia, né? ou na manicure, ou na academia, ou na escola dos filhos, ou no plano de saúde. Cada coisa que você for fazer, você tem no seu salário 25% a menos do que aquilo que é o seu direito. Não é nem o que nós merecemos, viu, gente? Porque nós merecemos o triplo do que nós ganhamos. Mas nós temos o direito de, no nosso holerite, no começo de cada mês, ter 25% a mais, porque isso é o salário que foi corroído pela inflação. Ninguém aqui está dizendo em reajuste, em aumento de salário. Eu só preciso colocar no meu holerite, e de cada um e cada uma que trabalha no tribunal, aquilo que está faltando, que é 25%. Nós estamos já nessa conversa há alguns anos dizendo, olha, se você acha que está bom assim, vai para casa, vai dormir, continua trabalhando, produzindo, com o chefe te cobrando meta dia e noite, continua mandando processo para assistente social às 11 horas, à meia-noite, ou no dia 1º de janeiro, ou no Natal, porque você tem que cumprir metas, e as babacas aqui recebendo e olhando, falando, opa, como que alguém me manda um processo para eu tomar ciência e começar a fazer um estudo social e psicológico às 11h30 da noite, gente? Uma pessoa que, com certeza, trabalha ou no quarto dela, que é o lugar que ela deveria ter descanso, ou na sala dela, que é o lugar que ela deveria ter algum pouco de lazer com a família, fazer a sua alimentação e descansar. Então, nós não temos nem um local adequado para trabalhar em casa, e nós sabemos que 50% dos servidores estão nessa situação. Eu não canso de dizer que, para o tribunal, é muito, mas muito tranquilo e vantajoso nós estarmos em home office. Primeiro, já entregou prédio. Segundo, olha o tanto de energia, porque ele fecha mais cedo, apaga as luzes mais cedo, ele precisa de um menor número de seguranças. E aí teve um juiz auxiliar que, alguns anos atrás, ficou bravo comigo, quando eu disse, olha, excelência, presta bem atenção quanto que vocês economizam de pó de café e papel higiênico. Não é, gente? Nós vamos no banheiro na nossa casa. Metade dos servidores do tribunal usam o seu pó de café, o seu gás, a sua internet, o seu notebook. E, principalmente, gente, o nosso chip de celular, que o assistente social e o psicólogo, e, com certeza, o oficial de justiça, tem que deixar com a parte, tem que passar para o advogado, e daí nós não temos mais privacidade nenhuma. Vou esclarecer. Quando começou a pandemia, nós fomos lá na presidência e pedimos para o presidente de plantão que nós queríamos um chip para cada assistente social e psicólogo. Nós éramos em número de mais ou menos 1.800 na ativa, a R$5 cada um. E ele disse que não tinha dinheiro. Portanto, nós colocamos a nossa privacidade na mão das partes, e a gente sabe que a gente atende a população de todo jeito, não é? E essa é uma questão.
A outra questão é que eu acho assim, para mim, e tenho certeza que para vocês aqui, e que para uma parcela significativa que está nos assistindo, é muito claro que sem a luta nós não vamos conseguir nada. Então, vamos pensar um pouquinho como é que nós temos que conseguir fortalecer essa luta. Ó, eu vou esnobar um pouquinho. Eu vou pedir só para os assistentes sociais e psicólogos erguerem a mão. Só para a gente saber. Só para a gente saber. Tá bom? E aqui, ó. Como é que nós vamos trazer os companheiros e companheiras que estão de outras categorias ou aqueles poucos nossos que ainda não aderiram? Já falei na Praça João Mendes essa semana, falei esses dias num vídeo, nós temos 2 missões. Uma é chegar naquele que está em home office, que para nós, das entidades, é o mais difícil. Apesar de que eu estou aqui, Felipe está mandando mensagem, tem mais 2 funcionárias mandando mensagem, a gente faz isso o dia inteiro, mas a gente sabe que como é difícil você estar trabalhando em casa, tendo que fazer comida. Você não pega condições de não ter o chefe no seu ouvido o dia inteiro, só no e-mail, tá certo? Mas você tem que fazer o almoço, você tem que limpar a casa, você tem que cuidar de criança ou de cachorro. Alguma coisa você tem que fazer durante o seu expediente, que a gente sabe, não é? Então, como nós vamos chegar em quem está em home office? E depois, como é que nós vamos convencer o nosso colega que está no cartório, nosso colega oficial de justiça, ou aqueles poucos assistentes sociais e psicólogos que ainda não estão na greve? E nós precisamos fazer isso ligeiro, gente, porque na quarta-feira nós temos uma assembleia, e, ó, eu, Suzana e Vanderly estão aqui, ficamos, e as meninas na ASP também, o dia inteiro recebendo mensagem. Vai ter ônibus de tal lugar, vai ter ônibus de Tatuí, vai ter ônibus de Catanduva, vai ter ônibus de Cafelândia, porque nós queremos ir. Então, a gente sabe que nós temos pouco tempo daqui para quarta-feira, mas nós precisamos conversar com os companheiros dos cartórios, com os escreventes, com os auxiliares, com os oficiais de justiça, e dizer, gente, nós temos certeza, clareza, que somos trabalhadores e vendemos nossa força de trabalho e que o nosso salário está defasado. Mas vocês também são trabalhadores. Porque o servidor público é um trabalhador que está a serviço da população. É isso que nós fazemos no Tribunal de Justiça. Nós estamos lá para servir a população naquelas demandas que ela trouxer, seja civil, seja criminal, seja de proteção da infância, da adolescência, de direitos humanos, de LGBTQIA+, seja de idoso. Nós estamos para garantir direitos, seja numa batida de carro num farol, seja num espancamento de uma violência doméstica, ou seja num golpe milionário que alguém deu. Nós estamos lá para corrigir as injustiças e para fazer que a justiça seja feita. E, para isso, nós vendemos a nossa força de trabalho. Vendemos com o maior capricho, atendemos não só com boa vontade, nós atendemos com toda a técnica que nós temos, com todo o comprometimento profissional que cada oficial de justiça, escrevente, assistente social e psicólogo tem. Portanto, nós temos que chamar os companheiros e dizer, amigo, dá a mão aqui, vamos junto para a Praça João Mendes, porque se a gente não paralisar, a gente não vai receber os 25%. Eu vou falar para vocês, eu quero ir na manicure e quero viajar. E só vou conseguir fazer isso se meus 25% vier, tá certo? A greve, companheiros. Obrigado, Marie-Claire. Olá, gente. Boa tarde a todos, a todas. A mesa, essa mesa que foi muito potente hoje.
nas falas. Eu sou Eliane, eu sou assistente social, trabalho aqui na capital. Sou base da ASP, eu componho agora a chapa, né, que a Marie Claire falou nas eleições agora da ASP, faço parte também do coletivo Oposição Sindical Unidade de Luta. Sou do Fórum de Pinheiros. A gente tem feito um trabalho aqui na capital, eu acho que um trabalho muito importante, né? A gente, a partir do primeiro dia de greve, nós montamos um grupo de grevistas aqui na capital. E é um grupo que já está com quase 150 pessoas. E a gente tem trabalhado desde o primeiro dia. Nós fizemos uma reunião no João Mendes, onde a gente pôde, ali, né, a gente sentiu que era importante a gente fazer um trabalho de fortalecimento dos grevistas. A gente tem muita gente que está participando dessa greve, que está em estágio probatório, né, e são colegas guerreiros, né, que entenderam, né, que a gente, né, tem feito essa conversa de que o direito à greve é um direito para todos e todas, né? Então, não tem uma diferença. Então, a gente fala isso para os colegas que estão ouvindo a gente, né? É um direito constitucional, o direito à greve, né? Não existe um direito específico para quem está no estágio probatório e para quem não está. E a nossa greve ela é legítima, né? É uma greve por direitos, como já foi colocado. E daí a gente fez esse trabalho lá, né? E a gente dividiu em equipes. Né? Então, a gente tem percorrido os fóruns e tem sido um trabalho muito interessante. A gente passou o primeiro dia no Fórum da Lapa. Né? Quando nós saímos de 3 adesões para 8 adesões. Né? Isso foi no começo, foi na semana passada. A gente espera que a adesão aumente. Né? Mas, em todos os lugares onde nós temos passado, tem acontecido isso, porque a gente sabe que as pessoas estão indignadas, elas estão sobrecarregadas, estão cansadas, estão se sentindo desrespeitadas, né, pelo Tribunal de Justiça. Nós sabemos que não é falta de dinheiro, como já foi colocado aqui, né? É uma política mesmo de desvalorização dos trabalhadores e das trabalhadoras do maior Tribunal de Justiça da América Latina. Nós sabemos do nosso compromisso com o trabalho, né? Nós temos muitos colegas né? Na verdade, assim, eu ia falar do serviço social e da psicologia, que a gente faz o atendimento direto à população, mas, na verdade, toda a primeira instância atende a população diretamente nos balcões. Né? E nós somos a cara do Tribunal de Justiça, somos nós que fazemos a mediação ali direto da população com o acesso à justiça. Né? E a gente vê uma política de investimento em apenas uma carreira no Tribunal de Justiça. Que eu acho que, né, já foi falado aqui, né, diversas vezes. E a gente precisa mudar isso. E a gente sabe que só através da nossa luta. Né? E a gente sente que as pessoas estão indignadas, mas, às vezes, tem medo. Né? A gente sabe que o Tribunal de Justiça ele, né, tem um modo de organização do trabalho... 3 minutos já. Que é assediador, né? Então, e isso acaba dificultando as adesões. Mas a gente precisa dizer, e para encerrar, que essa é uma luta coletiva. Ninguém está sozinho. Então, se em algum lugar o colega falar assim, olha, eu estou sozinho aqui no meu fórum, você não está sozinho. Você está aqui, ó, são um grupo de trabalhadores em luta. E a gente sabe que é só assim que a gente vai alcançar, né, qualquer direito, como sempre foi no Tribunal de Justiça. Tudo que nós temos aqui é fruto de luta. Então, vamos lá, companheiros, juntos. Obrigado. Bom, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Luísa, sou assistente social, sou da comarca de Ferraz de Vasconcelos. Estou na chapa, né, articulações para a candidatura na ASP e também sou da oposição sindical, né, do Sindicato União. Na verdade, assim, todos nós que estamos aqui estamos juntos na luta. Eu sou a única da comarca de Ferraz de Vasconcelos, mas eu não me sinto sozinha, porque a gente está junto com os companheiros de Itaquera e de São Miguel, a gente conseguiu percorrer os fóruns, né? E não tem em nenhum lugar que a gente chegue, que a gente fale sobre as nossas demandas, a nossa situação atual, que nenhum servidor não acha importante. Todos olham para a gente, se sentem representados nas coisas que a gente está falando.
acham que é importante a greve, gostariam de repente, estar aqui junto com a gente, mas não sabemos o motivo das pessoas ficarem paralisadas. Temos algumas teorias. Uma delas é que o TJ ele é muito capaz de dividir a categoria. Né? Ele implementa várias coisas, várias gratificações, cargos de acesso para os escreventes, e todos eles ficam presos dentro dessas funções, dessas atividades, que os impede de estar aqui junto, somando com a gente. Também temos uma grande capacidade do tribunal de fragmentar, individualizar e culpabilizar os servidores pelas demandas de trabalho. Então, a gente tem colegas que acham que eles têm que dar conta da fila que está lá, eles têm que dar conta da demanda que está chegando para a gente como assistente social e psicólogo, do sofrimento da população, da ausência de políticas públicas, e isso impede eles de estarem aqui, porque eles acham que é importante estar lá atendendo a população. É importante, mas é mais importante a gente também estar juntos aqui para fortalecer a qualidade do trabalho que a gente vai desenvolver com a população. Desculpa, eu estou um pouco fanha, que estou resfriada, mas, assim, eu acredito que vamos chegar ainda num processo de mais adesões. Eu acho que as pessoas estão um pouco lentas, já é o 4º dia. Eu tenho a expectativa de que a gente vai conseguir trazer mais pessoas para a luta. E é por isso que a Praça João Mendes, agora na quarta-feira, tem que estar lotada de gente. Então, faço esse apelo para quem está em casa assistindo. Vamos com a gente na praça, vamos sentir o que está acontecendo, sentir a temperatura, porque vocês vão ver. A gente vai se reconhecer no olhar de cada um, de cada trabalhador e trabalhadora do tribunal. A gente está cansado, a gente está exausto de ser desvalorizado nesse tribunal. E a gente precisa dar uma resposta, e a nossa resposta tem que ser a greve. Senão, a gente vai continuar assim eternamente. Muito bem. Rúbia, né? Rúbia. Nós já tivemos 15 mil servidores na Praça João Mendes em uma greve passada. Maravilha. Vamos chegar lá. Bom. Boa tarde a todas as pessoas. Cumprimento a mesa, os meus colegas dirigentes, os meus colegas do trabalho. Eu posso ficar sentada, que eu preciso ler uma frasezinha bem rapidinho, prometo? Claro. Eu quero falar um pouco da nossa atuação profissional, enquanto profissional, psicólogas e assistentes sociais. Eu sou psicóloga, estou no Fórum da Barra Funda, e para ilustrar um pouco, né, do nosso fazer profissional, eu escolhi uma frase de uma mulher doceira de profissão, que muito provavelmente, se estivesse no seu tempo, poderia ter sido referenciada como uma pessoa desqualificada. Mas, na verdade, ela é uma das grandes poetisas do nosso tempo, que é a Cora Coralina. Ela diz: fiz a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. É isso que nós, a equipe técnica do Tribunal de Justiça, fazemos todos os dias. Nós removemos pedras e plantamos flores. Essas flores são um pouco do acalento, do acolhimento, do sofrimento da pessoa humana. Somos nós que escutamos o que ninguém quer ouvir. Somos nós que escutamos relatos de crianças que não conseguem nem ter um vocabulário para expressar quais são as violências e os traumas que elas vivenciaram, ou então problemas e violências de mulheres de 50 anos que, pela primeira vez, mesmo nas nossas salinhas sem condição de trabalho, relatam pela primeira vez uma situação de violência ou de abuso. Somos nós que atendemos homens que, mesmo com uma face máscula e forte, desabam em lágrimas falando da ruptura, do seu casamento e do seu fracasso. Nós escutamos pais que estão completamente desorientados por conta de questões relacionadas aos seus filhos, que passam por alguma questão relacionada a atos infracionais. Então, nós sabemos o que significa a vida humana, e nós somos o elo no Tribunal de Justiça da vida real, do sofrimento humano, com as decisões judiciais. Nós, as equipes técnicas, somos o coração pulsante do Tribunal de Justiça. Somos nós que somos a parte humana,
que vai fazer a transcrição do que significa esse sofrimento para que os homens, né, e mulheres juristas interpretem e entendam e cumpram as suas sentenças. Então, não sermos valorizadas nessa função tão bela e tão valorosa é triste, porque nós acolhemos por natureza, cuidamos por natureza, e quem nos acolhe? Quem nos escuta? Somos invisibilizadas, nós não temos, ainda não temos a nossa equiparação em relação aos funcionários da enfermagem, que o tribunal nos pagou parceladamente. Falta 20% para essa equiparação. Nós estamos com 30% do nosso salário defasado, terminando. E o que a gente está pedindo aqui não é absolutamente nada de vaidade, não estamos aqui pedindo penduricalhos, nada disso. Nem dinheiro para comprar trajes em Miami. A gente está pedindo aqui o que é justo, o que nos deve. Então, esse é o recado. Tribunal de Justiça, pague o que nos deve.